Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Bayern de Munique mostrou a força do elenco, ganhou de 4-1 do Hoffenheim. O placar não fala muito o que foi o jogo. E o Brighton e o Tottenham empatam 2-0. Empate justo em um jogo mega animado, rapaziada. Jogo coletiva. Jogo coletiva. Jogo e repercussão pós-jogo. Análise do jogo e repercussão pós-jogo. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Rapaziada, o Bayern de Munique coloca os reservas e vence de 4-1 o bom Hoffenheim. O bem treinado Hoffenheim. O elenco do Bayern mostrou força? Cara, o elenco não mostrou muita força não, né? No final, quem tem que resolver é o Harry Kane. Quem tem Harry Kane tem um seguro de vida muito bom, né, rapaziada? Quem tem o Harry Kane. Rapaziada, vamos lá. Primeiramente, elenco do Bayern. Elenco do Bayern. Todo mundo sabe que o elenco do Bayern não é o mais profundo. Teve o desespero pra contratar o Nicolas Jackson. Todo mundo sabe disso, todo mundo viu isso, né? Tava na cara ali, o elenco, falta opções, o Musiala machucou, o Sané saiu, o Coman vendido, o elenco é curto. Não foi, hoje vai deixar a torcida um pouco preocupada. Agora, rapaziada, eu achei que o Kompany, não porque ele quer, talvez, escalou errado. Sabe por quê, gente? Não dá pra jogar com Kane e Jackson sem o talvez o Olise ou o Musiala. Por quê, ó? Sabe, eu achei mal escalado. ABC, por quê? Você vai jogar com duas flechas. Ah, mas o Kane é 10. Mas, gente, o Kane é 10, ele é 9 ainda. Presta atenção, você joga com dois 9s. Kane e Jackson. Aí você coloca um ponta, que é um perfil ponta mesmo, e outro ponta pela esquerda. Aí no meio campo, você coloca dois volantes que não são articuladores. O Goretzka é um cara de elemento surpresa, um cara de... é o box crash, né? O cara que chega na área. Ele não é o cara que articula até a área. O Pavlovic é um cara muito mais de controle, de distribuição, mas de distribuição, não de articulação. Aí você coloca Sacha Boey e Laimer, que tá jogando torto pela esquerda. Entende? Então o time do Bayern não tava coeso. Eu acho que, por exemplo, dá pra você fazer uma variação dessa? Colocar Kane e Jackson, mas começa pelo menos com o Olise. Quer poupar, quer poupar? Então tem que jogar com Kimmich. Você poderia ter colocado o Bischoff, que o Bischoff é mais 10. O Bischoff também joga de 10. Ah, vou começar com Jackson e Kane. Musiala pela esquerda. O Bayern, gente, não conseguia. O Hoffenheim, gente, só não fez 1-0. O Neuer quase entregou. O Aslani perdeu. O Aslani fez um ótimo jogo, mas não pode perder um gol desse. É um ótimo jogador esse kosoviano aí. O Aslani, ótimo jogador. O que é que o Hoffenheim fazia? Gente, o Hoffenheim 4-4-2 levantava a marcação, marcava o Burger e o Avidalu, marcava os dois volantes do Bayern, e o Bayern não tinha construção, gente. O Bayern não conseguia conectar 5, 6 passes. Taticamente tava ruim pro Bayern. E o Bayern não tinha as peças pra solucionar. O Bayern achou um gol de escanteio, gente. O Hoffenheim teve volume, o Hoffenheim criou as melhores chances. Essa é a verdade. E caiu um pênalti do céu ali, 2-0, mas o jogo, o 4-1 não fala o que foi o jogo. Então eu tenho aqui, ó, o Hoffenheim levanta a marcação, quebrava a construção, aí você não tem Kimmich, você não tem Olise, você não tem Musiala. Esse jogo, acho que a torcida do Bayern vai criar muita crise. Ah, falta de elenco, falta de elenco, falta de elenco. Todo mundo sabe disso. Só que eu achei que esse poupar do Kompany poderia ser melhor feito. Entende? Talvez... Sabe o que você poderia ter feito aqui? Jackson na ponta, Olise de 10. Entende? Jackson na ponta, Olise de 10. Pra você ter pelo menos um organizador. Aí você coloca 2 pontas e 2 9s. Quem é que vai parar essa bola? Escapar da pressão. Não tem o Kimmich. Aí o Pavlovic sem o Kimmich, até tava brincando com o Lucas. O Pavlovic sem o Kimmich parece o Massa Araújo. Brincadeira, tá, gente? É brincadeira, tá? Brincadeira, eu tô só zoando o Lucas. Obviamente, o elenco... eu tô deixando isso muito claro, rapaziada. O elenco não é confiável. O elenco é curto. Existe uma queda enorme do titular pra reserva no Bayern. Só que eu achei que o Kompany poderia ter escalado melhor. Mas, obviamente, o Musiala tá machucado. Obviamente, você tem que descansar o Olise, você tem que descansar Kimmich, você tem que fazer isso. Mas achei que o Kompany poderia ter balanceado melhor e se poupar. Entende? Mas enfim, rapaziada, aí o Hoffenheim marca alto, dificulta, força erros, cria perigo. O Bayern só não levou um gol porque o Aslani perdeu um gol e o Kim Min-jae tava numa tarde
Impressionante, o coreano. O coreano salvou tudo. Tirando um erro ali de saída de bola, de passe que ele deu, impecável a partida defensiva do Kim Min-jae. Impecável. Aí, uma das poucas escapadas, tava ruim, rapaziada. O Bayern não tava conseguindo. Se você ver aqui no primeiro tempo, ó, até, ó, apesar que tem mais passes, mas o Bayern não conseguia agredir. Olha o Hoffenheim, 0.70, finalizou mais. O Bayern não criou nada, não tinha articulação. O Kimmich fazia muita falta no meio campo. O Olise vem ali, ele abre, ele desafoga, ele controla o timing do jogo. Aí tem uma escapada, escanteio, no escanteio ali o Cal bate, Harry Kane 1x0. Começo do segundo tempo, jogada pênalti, Kane 2x0. Aí quando faz 2x0, aí com 60 minutos, o Company bota a tropa de elite. Kimmich, Olise e Gnabry. Você vê, entrou Kimmich, entrou Olise, entrou Gnabry, o jogo já, ó... Aí vamos pro segundo tempo. Apenas 3 finalizações do Hoffenheim. 13 finalizações pro Bayern. Olha o segundo tempo, ó. Teve o gol, uma falta ali. Mas o gol foi... O meu único vírus defensivo foi um cruzamento ali que o Jonathan Tah tava totalmente mal posicionado, aquelas convulsões defensivas. Um cruzamento que o Jonathan Tah tava mais perto do Pamecano que devia estar do atacante. Ali foi o único vacilo defensivo, tirando do Neuer, do Bayern. Mas no segundo tempo, entrou a tropa de elite... Você vê que o jogo, ó... Já vê que o jogo, ó... Calmou. 2x0. Aí, mais um pênalti. Kane 3x0. Aí teve a falta lá que o Kufal bateu, 3x1. E no final, o Gnabry... Você vê que o jogo tava muito controlado já no final do jogo. O Hoffenheim também já não tinha mais gás pra manter aquela marcação alta. O Hoffenheim não tinha mais gás pra manter aquele jogo de intensidade alta que o Hoffenheim vinha fazendo. E o Bayern de Munique... Você vê. Entrou Kimmich, entrou Olise. Calmou o jogo. Controlou o jogo. É a diferença de titular para reserva. Quando o Musiala voltar, você vai ter mais opções. Eu acho que... Eu quero ver o Bischoff, porque o Bischoff tem esse perfil mais articulador. Por exemplo, poderia ter vindo, talvez, ó... O que você poderia ter feito? Jackson aqui, Olise e Bischoff no meio campo. Jackson na ponta, você pôr pro Luiz Dias, bota o Jackson na ponta. Entendeu? Você poderia fazer isso. Mas faltam opções no ataque, faltam opções no elenco. Se eu fosse o Bayern de Munique, obviamente o Musiala vai voltar. Se eu fosse o Bayern de Munique, ficaria muito atento ao mercado de janeiro. Muito atento ao mercado de janeiro. Outra coisa, tá na hora do Bayern começar a pensar no sucessor do Kimmich. Eu não acho que o Pavlovic é esse cara. Posso estar errado, tá? Minha opinião, posso aqui 2 anos, pode... Eu não acho que o Pavlovic é o sucessor para o perfil Kimmich e para o que o Kimmich traz pro time. Ainda é cedo pra cravar isso. É um achismo. Eu acho. Eu não tô falando, eu tenho certeza. É um achismo. Mas já pode ser que o Bayern comece a trabalhar no mercado. Rapaziada, a repercussão pós-jogo aí do Bayern, Hoffenheim e Bayern. Cara, vou começar. Eu achei muito legal o repórter. Você rotacionou, fez mudanças hoje. Qual eram os pensamentos? Aí o Company. Cara, pra ser honesto, eu tô surpreso o quão frequente eu sou perguntado essa questão. Aí ele fala... Pô, rapaziada, estamos em 2025. Eu acho que todo mundo entende a importância de usar o elenco e não esperar as coisas... Gente, o que ele fala aqui, ó, Go South. E não esperar as coisas da merda pra fazer isso. O que é da merda? Usar os reservas quando os titulares machucam. É isso que ele quer dizer, ó. É muito importante usar o elenco... usar o elenco pra poupar os caras. E não esperar Go South antes disso acontecer. Literalmente o que ele fala. Eu tô usando o elenco pra poupar os caras. Eu não vou usar meu elenco depois que der merda, que é machucar um cara. Realmente, que repórter burro, né? Mas deve ser jornalista twitteiro, né? Deve assistir o jogo e acompanhar futebol por resultado. Enfim, rapaziada, o Kane reconhece jogo difícil, não foi o nosso melhor primeiro tempo, aí ele até falou, crédito para o oponente que dificultou pra gente. O Company também reconhece, né? Ele falou, ó, ele fala assim, ó, eu não estou surpreso com o difícil primeiro tempo, né? Nós jogamos um jogo meio de semana contra o Chelsea, com todo o hype, né? Eu falei antes do jogo que o Hoffenheim ganhou todos os jogos, incluindo pré-temporada, né? Exceto contra o Frankfurt. E ele fala que, tipo assim, ó, eu falei para o Christian, o treinador do Hoffenheim, que eles foram melhores do que a gente no primeiro tempo. Exatamente, taticamente falando, tá? O 4-4-2. Não, ABC, foi um nó tático? Não, rapaziada, não foi um nó tático. Foi porque o Bayern não tinha jogadores pra escapar da pressão, articular a jogada. O Bayern tava com muita flecha. Ó, no segundo tempo, mostramos uma reação no segundo tempo, até fala aqui, ó. No segundo tempo, nós fizemos o que sabemos, o que podemos fazer. Ele fala, no segundo tempo, a gente foi a gente. No segundo tempo, o Bayern foi Bayern.
o Jonathan tá falando, né? Ó, primeiro tempo não encontramos o nosso ritmo. Quando entrou, fez o 2x0, obviamente tranquiliza. Mas quando entrou ali a tropa de choque, Kimmich, Olise, Gnabry, aí você vê que, né? O time foi outro e ele reconhece o primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. Não, eu achei que ele escalou errado. Eu acho que você tem que equilibrar melhor o perfil de jogadores. Tamo junto. Rapaziada, literalmente acabou de acabar. Brighton 2, Tottenham também 2. Olha isso aqui, cara. Olha os números. Gols esperados, 1.28, 1.22. Uma grande chance pra cada lado. O Tottenham teve mais posse de bola, mas finalizou uma vez a menos que o Brighton. O empate é justo, rapaziada. O empate é justo. O Tottenham hoje fez um jogo de Chelsea. ABC, como assim o primeiro tempo, né? O primeiro tempo de Chelsea. Erros bobos, cara. Erros infantis. Bergvall no segundo gol e o Odobé no primeiro gol. Foi. O Odobé tenta dar um drible central, perde a bola e o Bergvall, sob pressão ali, ele toma a decisão errada, ele chuta muito fraco, que sai o segundo gol do Brighton, mas o Tottenham foi buscar. E, brother, o Xavi Simons entrou, deu outra cara pro jogo. Deu outro punch ofensivo para o Tottenham. Cara, o Tottenham empata por causa do volume, apesar que foi um cruzamento do Kudus. Contou como assistência ainda? O primeiro gol contou, você pode dizer que foi meio que 2 assistências pro Kudus, né? Apesar que é um cruzamento do Kudus, uma cabeçada do Palhinha, a bola dizia no Van Heck, e entra, o Van Heck é uma sorte que eu te falar um negócio, viu? Jogou muito bem ele, mas é uma sorte, é só dele. E gol contra do Van Heck, mas o Xavi Simons que entra e que dá injeção pro Tottenham. Até o momento, gente, do Xavi Simons, se você pegar aqui, ó, até o momento que o Xavi Simons entra, ele entra 60 minutos. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? Ó. Até aqui, ó. 60, deixa eu ver. 61 que ele entra. Ó, o primeiro tempo. Uma finalização e pro Brighton. O Tottenham perdendo 2x1. Não tinha feito nada. Nada ofensivamente. Tinha 70% de posse de bola, mas cadê? Né? A dobra muito bem feita ali no Kudus. O Mité também dobrando muito bem na ponta. Aí quando, ó. Pra você ver. Aí entrou o Xavi Simons. Vamos pegar 61 minutos. 7 finalizações. 5 finalizações pro Tottenham. Várias chances criadas. O Bergvall tirou uma assistência do Xavi Simons. Ele dá uma belíssima bola ali pro Richarlison. E o Bergvall, assim, ali era um passe pra gol e talvez o gol do Richarlison. Ali foi, mas ó, deu outro volume ofensivo pro Tottenham. Enfim, rapaziada, começa o jogo. Escalação, o Doug e o Odobé pela esquerda. Eu tinha falado sobre a dinâmica Spencer e Xavi Simons. Depois do Villarreal. Obviamente é o terceiro jogo em uma semana. Não dá pra cravar que é isso. Mas será que é muita coincidência? Eu tinha comentado isso, do Spencer com o Xavi Simons. No outro jogo vem o Odobé e o Doug. E, cara, até o momento do primeiro gol, a dupla tava dando muito trabalho. O Odobé tinha criado uma chance, uma bela jogada ali, Odobé com o Doug. 10 minutos, cara, o Tottenham começa bem, agredindo, o lado esquerdo funcionando muito bem. Aí vem um drible do Odobé, né? Aí, contra-ataque, o Rutter acha o Mité dribla o Vicário. 1x0 pro Brighton. Aí o Tottenham vai atacar. Aí, rapaziada, a sorte do Tottenham, aí ó, não tem mais pano. O Baleba tava mal. O Tottenham teve um volume no primeiro tempo, porque o meio-campo do Brighton tava bagunçado. Você vê, entrou o Diego Gomes no lugar do Baleba, o meio-campo do Brighton deu uma organizada. Teve que entrar o Xavi Simons ali, porque a dobra de marcação do Brighton tava feita. E no meio-campo tinha um a menos, que o Baleba tá jogando nada. Então o Bergvall e o Bentancur estavam conseguindo articular algumas coisas ali no meio-campo do Brighton. Estavam conseguindo. Mas o Tottenham não criou grandes chances. Aí pressão do Brighton, o Bergvall vacila, aí também o Vicário também não pode tomar um gol daquele. O Ayari acerta um belo chute, mas o Vicário falhou no gol. Um goleiro do nível do Vicário não pode tomar o gol que ele tomou. 2x0 pro Brighton. Aí o Tottenham vai pra cima, jogada, você vê, não tinha marcação no miolo. Você vê a jogada do segundo gol? Não tinha marcação do miolo. Kudus e Richarlison, 2x1 pro Tottenham. Mas o Tottenham tinha volume, o Tottenham agredia porque o meio-campo do Brighton tava muito bagunçado. Tinha um a menos, o Baleba tava mal. O Gruda fazia ali com o Rutter. No 4-4-2 da recomposição, só tinha o Ayari marcando. E o Ayari não é um primeiro volante. Então o meio-campo do Brighton tava muito fofo. O Huxley viu isso, coloca o Diego Gomes no lugar do Baleba. O time dá uma estabilizada, você vê que aí o Tottenham para de criar. O Tottenham tinha a posse de bola, o Tottenham não tinha punch ofensivo, até que o Thomas Frank
coloca o Xavi Simons no lugar do Bentancur, corajoso, né? Ele recua mais o Bergvall pra jogar de 8, coloca o Xavi Simons como 10 pra criar ali no meio campo. Aí o Xavi Simons começa aqui, ele entra e já vai caindo pra esquerda, fazendo a dobra na esquerda lá, ó. Você vê o mapa de calor dele, ó. Já vem pra esquerda, ó. Pra dentro, pra esquerda, pra dentro, pra esquerda. É onde ele joga. É onde ele joga. Já chegou bagunçando, finalizando. Até ó, Xavi Simons entrou jogada. Aí o Verbruggen salvou uma bola que poderia ser gol ali do Xavi Simons. Tem um passe que dá uma excelente enfiada de bola pro Richarlison. Richarlison jogou mal, hein? Apesar do gol. Foi um jogo muito legal do Richarlison, não. O Richarlison não tá conectando. As jogadas estão morrendo muito no Richarlison. Não foi um bom jogo do Richarlison. O Richarlison deu umas bagreadas nesse jogo. Aí tem uma bela enfiada ali do Xavi Simons pro Richarlison. E o Bergvall, muito afobado. Muito afobado. Tira ali o que seria aí. Depois o Verbruggen salvam ali uma bola do Xavi Simons e o Tottenham com volume. Aí um cruzamento do Kudus, cabeçada, mas o Tottenham tava agredindo. Cruzamento do Kudus, o Palhinha cabeceia, a bola bate no Van Heck e empata o jogo. Mas o empate era justo. O Tottenham, quando entra o Xavi Simons, o time ganha outra energia ofensiva, outro punch ofensivo, começa a agredir muito mais e faz o gol. Então, foi merecido, rapaziada. O gol foi merecido. Não tem nem muito o que falar, não. Foi muito merecido. Aí, depois do gol, até achei que o Brighton teve mais a bola depois do gol. Aí entrou o Brennan Johnson, depois entrou o Ife no lugar do Cardioglu. Aí eu achei que o Brighton procurou mais o terceiro gol. Teve ali os momentos ali do Tottenham no final do jogo, mas o finalzinho ali do jogo, o Brighton até termina com um volumezinho a mais. Mas o 2x2 foi justo. O Tottenham caiu no 2x0 por erros infantis. Erros de menino. Até que o Odobé, um erro bobo, teve uma chance ali que ele poderia ter finalizado melhor. O Thomas Frank falou que colocou ele porque ele tava treinando muito bem. E o Brighton, como sempre, né, velho? Como sempre, o Brighton paga pela zaga, né? Paga pela zaga. Não tinha proteção. A zaga, gente, ó. A zaga do Brighton, Dunk e Van Heck já não é grande coisa zagueirando. Aí o cara que deveria ser a proteção da zaga tá muito mal. Aí fica difícil. Tá muito complicado. Mas o Tottenham teve atitude. Entrou o Xavi Simons, o Colomboani tava com a... chama de perna morta, né? A parte muscular comprometida. Não veio pra jogo. Eu achei que poderia... Porque o Matistel também não passa muita confiança. Eu não entendi porque ele não colocou o Sá pra energizar mais o meio campo. Não foi um grande jogo do Bergvall. Entendeu? Eu achei que poderia ter colocado o Sá pra energizar mais o meio campo. Acho que minha crítica maior do Thomas Frank é essa. Poderia ter colocado o Sá mais cedo pra energizar o meio campo. Ter colocado o Sá ali junto com o Xavi Simons. Poderia ter sido uma opção do Thomas Frank, mas o Tottenham teve competência, né? Teve punch, teve vontade de ir lá e buscar um empate. Belezinha? Mas tomou 2 gols bobos, por erros bobos. Você vê que na bola parada, em fundamentos, o Tottenham defensivamente tá bem melhor, mas tomou 2 gols bobos. Mas foi buscar. Bela jogada ali, aproveitou. O Tottenham, no final do primeiro tempo, aproveitou o meio-campo totalmente bagunçado do Brighton. O Brighton tentava marcar alto e tentava defender com um a menos, que era o Baleba. Aí ficou difícil, mas o Tottenham foi lá e buscou o empate. Eu vou esperar ver o que o Thomas Frank vai falar na coletiva, belezinha? Rapaziada, repercutindo aí a coletiva do Thomas Frank. Rapaziada, ele reconhece, ó, Vicário poderia fazer melhor, né, ó. Eu tô feliz com ele, falei com ele e ele teve uma grande temporada para a gente até agora. Né, o Thomas Frank deu um carãozinho aí no Vicário. Cara, foi falha dele. Foi falha do Vicário. Não tem muito o que falar não, rapaziada. Não tem nem muito o que falar não. Rapaziada, Thomas Frank, ele elogiou muito a mentalidade. Até, deixa eu ver aqui, ó. Até separei aqui. Ah, eu fechei. Ele falando do Doug. Ele falando que amou o começo do jogo. Eu consigo aqui achar? Haters TV. Ó, mas o que ele elogiou muito, rapaziada? Ele elogiou muito a mentalidade do time de buscar o resultado. Ele fala de ficar no jogo, se manter no jogo. E, obviamente, ele fala, né? Ele até fala assim, ó. Eu posso ter um viés, mas eu acho que se merecesse um vencedor, era pra ter sido o Tottenham. Ele elogia muito o Doug, avançando, atacando. Entendeu? Ele fala que... Vamos lá. Até falando isso aqui, ó. Peraí, ó. Do começo do jogo, ó. Mentality to stay there when it's tough. And I love the way we started the game. Eu amei o jeito que começamos o jogo. E eu comentei isso, cara, no primeiro tempo começou bem. O Dobé com o Doug avançando, o Tottenham agressivo, atacando ali, principalmente pela esquerda. Aí toma o gol. Ele fala que no gol poderia ter feito melhor. Gente, quando ele fala poderia ter feito melhor, era defender a transição. Ele fala, poderíamos ter defendido melhor a transição ali. Mas foi um erro do Odobé.
tentou driblar ali central, saiu contra-ataque e saiu o gol. O Thomas Frank, cara, ele fala que foi a performance mais completa se você tirar os erros. Concordo com ele, porque defendeu bem, os gols que o Tottenham toma foi de erros individuais, Bergvall e Odobé, e ofensivamente, principalmente quando entrou o Xavi Simons, o time foi mais agressivo. Mas tem que melhorar mais ofensivamente, porque obviamente tem o Xavi Simons, e no primeiro tempo, novamente, meio campo foi fofo do Brighton. Também tem um demérito do Brighton aí. O Tottenham se aproveitou muito do demérito do Brighton no primeiro tempo. Ele gostou do time, ele gostou muito da mentalidade de se manter no jogo, de estar no jogo, gostou da performance, tirando os erros que geraram um gol, mas obviamente pode melhorar, ainda tá no começo, ele fala de melhorar, e ele elogiou muito isso, a mentalidade de estar no jogo, se manter no jogo, e fisicamente também, ele elogiou muito o Tottenham. Fisicamente, mentalidade, sair 2-0 e buscar o resultado, ele elogiou muito isso aí do time, belezinha? Tamo junto.